essa semana, muita coisa intensa aconteceu nessa semana. Getsemane, domingo de Ramos, Jesus lavando os pés dos discípulos, a crucificação, a ressurreição, uma semana intensa, uma semana-chave. E é sempre bom a gente lembrar de que Deus moveu céu e terra para salvar a humanidade. Amém. Ele vai continuar, ele diz, aquele que não poupou esforço e não poupou nada de valor para nos salvar, porventura não dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas. Então, tudo que implica a salvação e a manifestação dos planos de Deus, estão incluídos. Então, o nosso Deus trabalha intensamente, céu e terra movendo a nosso favor. E que eu creio que é importante nós sermos renovados nessa realidade, que é um Deus maravilhoso, que Ele tem um plano, Ele não terminou, Ele não pausou. Amém. Agora te vira, tipo assim, eu fiz uma obra gloriosa, agora é com vocês. Não, Ele está operando, Ele quer manifestar os planos dEle na nossa vida. Amém? Aí Jesus, então, nessa semana você pega os capítulos finais dos evangelhos, ele tem muita teologia, muita coisa, muita instrução do que ia acontecer, da obra do Espírito e tudo mais. E no final, a oração sacerdotal e algumas coisas que ele instrui os discípulos. Mas aí ele fala algo, eu queria me deter no versículo 33 de João 16, que diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então ele explica um monte de coisa, ele avisa um monte de coisa, ele diz o que vai acontecer, que o Espírito Santo vai vir, convém-vos que eu vá, vai acontecer tal situação, né? Morte, ressurreição, um monte de coisa. Vocês vão ser perseguidos, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. E é interessante que ele usa essa expressão, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês fiquem em paz. Então é interessante, tem certas coisas às vezes que a gente ouve e falam para nós, que só estressa mais do que, amém, gera paz. E a palavra de Deus tem essa função. Seja uma correção, seja uma instrução, seja uma repreensão, seja algum ajuste, seja uma palavra de cura, seja uma palavra de que for. Quando Jesus entra em cena, o resultado final é que você tenha paz. É restaurar a paz no teu coração. Isso é importante. Então, quando você saúda o Rei da Glória, quando você saúda o Deus da tua salvação, quando você está em crise, você pede ajuda de Deus, um dos resultados centrais que vai acontecer quando Jesus, o príncipe da paz, entra em cena, é que ele vai restaurar a paz no teu coração. E nós precisamos, agora na prática do nosso cristianismo, encontrar a nossa paz, porque se ele disse que quando ele vem, ele vai trazer paz no nosso coração, e nós estamos agitados, e nós estamos querendo Deus no nosso meio, essa é uma das coisas que nós precisamos ajustar, renovar nossa mente e lidar com algumas fortalezas no nosso coração, porque o objetivo de Deus é você estar em paz. Que a paz é um árbitro, e a partir da paz e do descanso, é como se você está agitado de um lado para o outro, e você está no meio de um turbilhão, e aí você encontra algo para botar os pés. Amém. Sabe aquela situação que você está sendo jogado de um lado para o outro, e aí você encontrou uma âncora, você encontrou uma palavra de Deus, e que você aterrizou ali, e ali você viu, isso aqui é sólido, e aí aquilo ali te dá descanso, te traz paz. Você está lidando com um problema familiar, um problema crônico de uma situação, algo contínuo, um estresse de um período que você tem que tomar decisão. Uma das coisas importantes é encontrar a paz naquela hora. Uma das principais coisas, porque tudo que você fizer estressado, amém, em dúvida, amém, cheio de medo, cheio de ansiedade, toda preocupação, você não vai resolver problema nenhum fazendo assim. Você precisa encontrar a tua paz. E o que significa encontrar paz? Você precisa encontrar Deus. Você precisa encontrar, Ele é a nossa paz. Então, quando você vê os discípulos
no meio de uma tempestade. Eles entram na tempestade. No lago, levanta a tempestade, o vento bate rígido, onda levanta, a água começa a encher o barco. Te coloca nessa posição, amém. O que eles estão dizendo? Nós estamos morrendo, é o nosso fim, é o fim. Porque eles disseram para Jesus, tu não te importa que nós estamos perecendo, que nós pereçamos, ou seja, para eles iam morrer. Eles iam morrer e eles estavam analisando, a confiança em Deus deles era tal que eles diziam assim, nós estamos morrendo e tu não está nem aí. Amém. É isso. Então, o que acontece? Quando nós estamos lidando com problemas na nossa vida, é o que nós fazemos. É o fim. Não tem solução. Amém. Tudo que eu fiz por Deus não vale nada. Onde está Deus? Né? Tu não te importa? O que acontece, meu irmão? Cada vez que você encontra um problema, e é isso que sai da tua boca, amém. Você precisa encontrar a tua paz, amém. Você precisa ter um encontro com Deus para você mudar a tua fala. Eles vão até Jesus. É isso que eles fizeram, no meio desse caos. Eles fizeram uma coisa certa. Eles foram até Jesus. Amém? Eles foram encontrar a paz dele. E aí o que está... Jesus não estava ouvindo música. Amém? Jesus não estava comendo. Jesus estava dormindo. Amém? O descanso extremo de poder dormir no meio do caos ele fala alto para nós. Como é que ele consegue dormir? Amém? No meio desse caos. Então, no maior problema que você enfrentar, você tem que procurar por alguém que está em total controle da situação, inclusive a prova disso, ele está dormindo, ele está de boa, ele não está agitado. Amém? Nós precisamos, no meio dos nossos piores problemas, ter a revelação de que Deus está sentado no trono e não tem nenhum estresse, não está suando, está tranquilo. Essa é a prova, não é só a teologia da paz, mas você tem que experimentar e crer, você precisa enxergar que isso é real. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, ao ponto de dormir na pior situação. E nós que estamos totalmente descontrolados e estamos totalmente vulneráveis, nós não conseguimos, a nossa mente não consegue ajustar isso. Então, o que sai de dentro de nós é, tu não te importa com nós estamos morrendo. E aí Jesus, desse lugar de paz, ele entra em cena e acalma a tempestade. Ele fala assim, te acalma. Você só pode acalmar um problema se você partir e jogar paz no problema. Amém? Nós estamos botando lenha na fogueira. Nós estamos com um problema e a nossa ansiedade é que nem botar lenha na fogueira. O nosso estresse, a nossa cara feia, a nossa indignação é só botar lenha na fogueira. Ele só está aumentando o problema. Você precisa encontrar algo diferente. Você precisa ter um encontro com o príncipe da paz e dali, como é que você vai jogar paz, te acalma, se você não tem, se você só pode dar o que você tem? Então, é um milagre em si, glorioso, mas o impacto disso na nossa vida é tremendo. Porque Jesus disse, eu estou dizendo e instruindo tudo isso para que vocês tenham paz. E aí ele diz assim, no mundo tereis aflições. Então ele já está avisando. Eu estou explicando algo para vocês procurarem sempre achar a minha paz, porque vocês vão encontrar desafios. Então, primeiro, a gente tem que parar de ficar assustado quando levanta uma onda, uma tempestade, um problema, como se isso fosse algo que dissesse, Deus não te ama e você está tudo errado. Não, nós vamos ter desafios, porque nós vivemos num mundo hostil, um mundo longe de Deus. Amém? Para muitos de nós, o que aconteceu nesses 2 últimos anos não tem teoricamente nada a ver conosco. Mas simplesmente por você viver na terra, você lidou com aflições e com problemas e estresse e coisas de tudo que é tipo de enfermidade, alguém
amém, fez nessa última pandemia. Só que o que Jesus está dizendo? Eu estou avisando vocês que vocês vão ter aflições, mas eu estou falando para vocês, essas coisas que eu estou instruindo para vocês, a obra do Espírito, tudo, é que vocês precisam achar paz em mim. Encontrem a paz de vocês. E aí ele diz assim, porque no mundo vocês vão ter aflições, e ele diz assim, ao me encontrar, vocês vão ter ânimo. Como é que você vai ter bom ânimo? Amém. Então, ele diz, mas no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu disse, da onde eu vou tirar ânimo? Você está estressado, certo? Amém. Nós vamos morrer e Deus não se importa. Aí Deus diz assim, te anima. Amém. E é um pouco do que as pessoas pensam assim. Te anima como? Amém. Porque não é um exercício mental. O que ele diz? Vocês precisam achar Deus nessa hora. A única força, fonte de ânimo, de coragem, de confiança, de alegria, de paz, é Deus. Então nós temos falado sobre essa realidade da presença de Deus. Você facilita se você andar na presença de Deus. Porque se você não está consciente da presença de Deus, você tem que achar a presença de Deus. Porque a única maneira de você operar é isso. Tem de bom ânimo. Quem é que tem ânimo para dar para nós hoje? Ninguém, meu irmão. Ninguém tem uma palavra de ânimo, de força, algo que você entra em contato com a pessoa e ela diz assim, algo sobrenatural veio, eu me senti renovado. Amém, glória a Deus. O mundo não tem isso para oferecer. As pessoas estão com mais problemas que você, só para avisar. Amém? Então não existe, nós estamos procurando solução em quem não tem solução para dar. Quem é que dá ânimo, te reanima? A Bíblia fala, Davi se fortaleceu, se reanimou do Senhor. Quem é que faz? No Senhor. É o Senhor que pode fazer isso. Quem é que vai dar paz? Só Deus pode dar paz. Quem é que vai dar solução, esperança, ânimo, coragem? E aí ele diz assim, olha, dá essa receita. Eu tenho falado isso para que vocês andem em paz. Amém? Vocês encontrem paz. Em mim. Amém? Não existe outro lugar. Em mim. Andem comigo. Vocês vão ter aflições, mas em mim, onde vocês encontrarem a paz, ânimo tem disponível para você. Eu venci, vocês podem vencer. Amém? O inimigo, ele jamais, amém. Ele, nessas alturas do nosso campeonato, talvez eu possa dizer para vocês, mas ele não vai conseguir te pegar, por exemplo, e fazer você negar a existência de Deus. Amém? Nós já passamos dessa fase, certo? Amém. A gente já sabe que Deus existe. Mas Hebreus 6 fala, é necessário que ele se aproxima, creia que Deus existe, que Ele é, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. A nossa parte, o nosso problema, é a segunda parte. Porque na nossa jornada a gente sabe, Deus existe. É que nem os discípulos. Deus existe, mas Ele não se importa com você. Amém? Ele sabia que Ele existia, Ele estava ali, eles foram até Ele. Então, Deus existe, é uma lição que a gente já passou um pouco. Acho que o inimigo não pega a gente mais. Mas o que Jesus diz é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você se aproxime de crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Então, essa segunda parte, que tem a ver com a nossa confiança em situações que parecem impossíveis, nós precisamos exercer a nossa fé. É necessário que você creia em Deus nessas horas problemáticas. Então, como você acha paz nessas horas problemáticas? Amém? Onde o inimigo tem vantagem, muitas vezes, na nossa vida, é quando nós estamos lidando com um problema e a gente não consegue achar uma solução para ele. Não consegue crer que existe solução. É onde ele pega a gente. Sempre tem solução em Deus. O desafio na nossa vida é quando o inimigo nos pega pensando sobre um problema. Você está pensando nele sem a perspectiva de uma solução.
vindo da parte de Deus. Você perde a esperança de que vai haver uma solução. Que é onde entra o desespero, e aí você, amém. Então, tudo nas Escrituras aponta para esse assunto, de confiar em Deus. Amém. Eu ouvi um pastor dizer isso. Tudo que vocês sabem sobre confiar em Deus e sobre fé, que vocês estudaram até agora na Bíblia, multiplica isso por 1000, para vocês terem um pouquinho de ideia o quanto confiança e fé é importante no coração de Deus. Deus tem uma descrição, Deus é fiel. O que significa Deus é fiel? Deus é digno da tua confiança. Ponto. E como você honra a Deus na terra, o Deus que é fiel, confiando nele sempre. Ele é digno da nossa confiança. Como você reflete essa característica de Deus na terra? Deus é fiel, Ele não mente, Ele faz o que Ele promete. Por isso que é importante ter um povo na terra que reage a essa realidade da fidelidade confiando nele. Se a nossa realidade é qualquer problema mais sério, a gente desanima, desconfia, diz que Deus não existe, não se importa, nós não estamos representando Deus na terra. Esse é um assunto talvez número 1. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não diz assim, sem adoração é impossível, sem oração é impossível, sem leitura da Bíblia continuamente é impossível agradar a Deus. Sem ir na igreja todo domingo é impossível agradar a Deus, sem louvar e louvor e adoração. Não, ele diz assim, tudo isso é importante. Mas ele tem uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo isso tem a ver. O nosso relacionamento com Deus é baseado na confiança. Se não existe confiança, o nosso relacionamento é frágil. Amém? É central no nosso relacionamento com Deus e no conceito de Deus habitar entre nós. Deus conosco, ali virei a ti e falarei contigo. Todo o que nós fazemos na nossa vida é porque nós confiamos que Ele é bom, fiel, nos ama, tem tudo e todas as soluções estão nele, que você vive a tua vida com esse coração. Eu confio em Deus. Então, quando eu citei o cântico, amém? Nós cantamos algumas coisas sobre confiar em Deus, diz assim, eu vou construir a minha vida em ti. Ou seja, você vai construir um tabernáculo, montar a tua vida nessa base, na rocha. Eu confio em Deus. Amém? Então, qual é a nossa função? Viver a nossa vida. A cada dia que passa, eu confio mais em Deus. De fé em fé. Essa é a realidade da nossa experiência, dos nossos encontros, da nossa caminhada, do teu tempo de meditar com Deus, do teu louvor, da tua oração, das tuas experiências com Deus. Tudo isso tem que apontar para uma coisa. Eu confio mais em Deus hoje. Amém? Eu tenho menos dúvida, menos receio, menos incredulidade. Eu não tenho menos ansiedade, eu confio em Deus. Amém? Tu és o fundamento, é a rocha da minha vida. Eu vou confiar somente em Ti e eu não vou ser abalado. Ou seja, essa é uma música que a gente canta, mas essa é a realidade da nossa vida. Então, se você tiver que investir em um tema na tua vida, esse é o tema, que é o que agrada a Deus. Você, em qualquer cenário que acontecer, você pode estar, um exemplo aleatório, tá? Você está dentro de um barco, você entrou, a chuva veio, o vento levantou, uma tempestade inesperada, você está afundando e você, nessa hora, Deus disse, você tem que confiar em Deus nessa hora. É aleatório. Ah, não, é verdade, aconteceu isso. Não é aleatório. Aconteceu isso. E Jesus estava no barco e Jesus repreendeu, onde está a fé de vocês? Jesus esperava que a caminhada de discipulado com Jesus tinha que apontar para, no meio da pior situação, eles tinham que responder em fé. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Então, Jesus estava... Você pode sentir que Deus está... Deus,
podia ter um pouquinho de tato com a situação. Imagina, o cara estava morrendo, o barco estava afundando, e tu não vai ter nem um pouquinho de compaixão, e dizer assim, coitadinho de vocês estavam quase perecendo, né? Vocês quase tiveram um troço, um ataque de coração. Ai, que horror, né? Jesus não passou por cima e disse assim, onde está a fé de vocês? Jesus está no barco, vocês já não são novatos na caminhada, você já tem... E o povo de Israel já conheciam, uma caminhada com Deus, lembra? O povo de Deus, a cultura, toda a história deles, eles tinham as histórias todas. E aí Jesus vem, revela quem Ele é, Deus conosco, e o que Ele vai falar a primeira coisa? Número 1 Ele vai querer saber. Confia em mim. Então você pode olhar a tua vida, como você analisa a tua vida, tudo o que você tem na tua vida. Tem uma coisa que você não pode duvidar de Deus e não pode desconfiar de Deus, você tem que confiar em Deus. Essa é a nossa jornada. Ao ponto de você fazer o que for necessário para Deus estar perto de você, porque Deus conosco, tudo resolvido. Porque não tem outra solução para o mundo. Amém? Não. Deus conosco, tudo se resolve. Então você monta a tua vida, você faz coisa, deixa de fazer coisa, para mostrar, essa é a prática, as nossas ações e as nossas falas mostram que nós confiamos em Deus. Amém? Amém? Então é número 1 para Deus. A gente sabe que, vamos dizer, nós já falamos essas coisas com os irmãos, há poder em suas palavras, que há vida e morte nas nossas palavras. E o provérbio diz, a gente come do fruto dos nossos lábios. Então, nós lidamos com aquilo que nós falamos. E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia também diz que fé vem por ouvir a palavra de Deus, fé é algo que acontece no coração, e do coração nós confessamos a nossa fé com os nossos lábios. Se a confiança é importante para Deus, a nossa fé é importante para Deus, é a coisa mais importante, sem a qual é impossível agradar a Deus, o subproduto disso, a nossa fala tem que ser sempre cheia de fé. Ela tem que ser. Então, quando os discípulos dizem assim, nós estamos morrendo, desesperados, nós vamos morrer, amém. Aí eles começam a murmurar entre eles assim, impressionante, né? Jesus não podia nem dar uma mão, né? Dormindo lá. Porque até eles chamarem Jesus, provavelmente eles estavam ruminando e maquinando. É brincadeira, quem é que vai aguardar Jesus lá? Brincadeira, né? E nós fazemos isso. Antes de ir até Jesus, a gente já começa a ruminar, já começa a praguejar, e já começa a falar, e aí a gente fala para o irmão, em nome de ora comigo, você já está contaminando a fé dele, porque você está dizendo onde Deus está, porque é brincadeira, ora por mim, já deu para ti, meu irmão. Você já está contaminando o nome de Deus. Você está espalhando desconfiança. As más conversações, as más companhias, elas corrompem. Nós precisamos segurar a nossa boca. A gente fala demais, a gente fala iniquidade, a gente fala dos outros, a gente fala mal, a gente critica. Tudo isso que nós falamos, ele demonstra que o nosso coração está cheio de dúvida, incredulidade, frustração com a vida e insatisfação. E quando nós lidamos com uma tempestade que se levanta, que Jesus diz, vai vir a tempestade. Então, o que acontece? Jesus disse, pessoal, tentam achar paz no coração de vocês. Antes de mais nada, paz no coração. Porque vocês vão encontrar aflição. E quando a aflição vier, vocês vão ter a tendência, se vocês não tiverem paz, vocês vão botar lenha na fogueira. Então, o que acontece? A minha palavra nessa manhã é simples. Eu queria ser simples e prático. Nós precisamos reformular as nossas falas.
Nós precisamos redefinir as coisas, refrasear aquilo que a gente fala. Às vezes, eu estou conversando com alguém, até ensinando algumas coisas com meus filhos, e eles falam, às vezes, meio empolgado, estourado, e eu falo assim, para um pouquinho, repensa de novo, com base em tudo que você sabe do cristianismo, que você já aprendeu, refala o que você falou. Aí, muda o tom e muda a fala. Aí, assim, é melhor assim, não fica melhor assim. Então, o que acontece? Os discípulos estão diante de uma situação de crise. O que eles vão dizer? Nós estamos morrendo, nós se ralamos, Jesus nos abandonou, e Ele não só nos abandonou, mas não se importa conosco. Amém? Amém. Não se importa conosco. Ele, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus e está descendo entre nós, dormindo no teu barco sujo. Ele não se importa contigo. Só o fato de ele estar convivendo contigo no meio desse caos do mundo é o suficiente para dizer que quando ele se importa, ele nos ama. Amém? Mas o que acontece? A nossa mente está tão poluída pelo pecado, pela maldade, pela corrupção, pelo mal, a maldade do homem, pelas vidas enormes vividas sem Deus, que contaminou tanto a nossa vida, que a nossa reação vai ser assim, qualquer problema que der na vida, Deus é o culpado. É isso, nós somos treinados para isso. Nós apanhamos, fizemos e acontecemos e lidamos o mundo, você olha, a primeira coisa que as pessoas falam, quando tem um problema na terra, onde está Deus? Primeira coisa, o mundo foi treinado a isso. Se Deus existe, por que Ele não está cuidando da fome na África? Aí mostra uma cena de crise, é isso, o mundo foi treinado pelas trevas para dizer a maldade é culpa de Deus, Ele não se importa com a humanidade, por mais que você diga Deus te ama, Deus faz e acontece, Ele tem um plano para a tua vida, no fundo nós fomos treinados a dizer Deus não se importa, Ele nos abandonou, Ele não está nem aí. E o ponto de Deus do Evangelho é dizer Deus te ama, e Deus tem um plano para a tua vida, e o Evangelho chega no teu coração, e você tem que mudar a tua maneira de pensar, e dizer assim, Deus me ama, tem um plano para a minha vida, Ele se importa comigo, eu confio nele, jamais vou ser abalado, e não importa o que aconteça, ainda que a figueira não dá fruto, não acontece isso, levanta uma tempestade, amém, caia canivete aqui, eu confio em Deus. Esse é o final da nossa fé. É o final da nossa vida. Em qualquer cenário, você foi transformado ao ponto de a tua reação dizer assim, mas Deus sempre é fiel e Ele sempre tem uma carta na manga, eu confio em Deus e eu vou louvar o nome do Senhor. É onde nós precisamos chegar. Amém? Amém? O que é uma fortaleza? Lá em Coríntios nós lemos, Coríntios 10. As armas da nossa milícia, do nosso exército, da nossa luta que nós somos, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, toda a fortaleza que existe na tua mente, que existe numa cidade, que existe em qualquer lugar, é algo que se opõe e tenta se colocar no lugar da nossa confiança em Deus, onde as pessoas confiam naquilo e não confiam em Deus. Então, as fortalezas da nossa mente, a nossa mente que precisa ser renovada, é como você reage numa situação, ela simplesmente vai expressar o quanto você não confia em Deus. Foi montado assim, por várias razões. E o conhecimento de Deus, ele vem, ou seja, ele é oposto ao conhecimento de Deus. Então, quando a Bíblia fala, irmãos, amém, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Amém, te oferece a Deus e põe nas mãos de Deus. Não te conforma com esse mundo, renova a tua mente. E o renovar da nossa mente é liquidar com todas as coisas que estão na tua mente, que quando um problema surge, você diz, Deus me abandonou, não tem solução, e eu fiquei perdido. Essa reação, ela tem que ser destruída na nossa vida. Porque o objetivo maior é Deus quer sentar no trono do teu coração e dizer, Deus pode qualquer negócio. Amém? Nada é impossível para o nosso Deus.
Então Jesus repreende os discípulos e diz assim: onde está a fé de vocês? Então pensa assim, meu irmão, você está no meio da situação, o que é normal você dizer? Eu vou morrer e Deus não se importa. É isso que está lá dentro de você, e você expressou isso. Então, como você leu, é a visão que você tem desse problema. A gente sabe, a gente é tão automático, tudo que a gente analisa o problema e chega a uma conclusão. E o que sai da tua boca é o que processou na tua mente. Todas as experiências que você teve, o conjunto da tua fé, a maneira que você está enxergando, e quando sai da boca é a tua conclusão sobre aquela situação. E se essa conclusão, ela não é a conclusão de Deus, você precisa mudar. Então, o que eu creio que Deus... Às vezes nós estamos lidando, eu estou lidando com... Essa é a minha realidade, eu estou lidando com situações que você não enxerga a solução, você começa a montar um cenário e você começa a ficar em dúvida, não tem solução, para onde vou? O que Deus me pediu? Reanalisa a situação. Para um pouquinho, acha paz. Porque o que acontece? Olha essa situação, tenta olhar, existe a possibilidade de a situação ter uma outra interpretação? Aos olhos de Deus, com base naquilo que você já crê e que você tem, o que Deus? Amém. Então, o que Jesus estava querendo dos discípulos? Ele estava querendo que eles olhassem para a situação de barco afundando, onda se levantando, vento soprando, eles tivessem falado outra coisa. É isso que ele esperava. Jesus esperava que eles usassem a fé deles para resolver o problema, e não para reconhecer um problema e botar a culpa em Deus e dizer que ninguém importa. Aí você tem o servo de Eliseu. Ele acorda de manhã, pega uma xícara de café, sobe no terraço e diz: ai, meu Senhor, nós estamos, amém, fritos. A cidade cercada, essa é a visão nossa. E aí o profeta Eliseu está no mesmo cenário. No mesmo cenário. Você, Deus, ajuda ele a enxergar outra coisa dessa situação. Aí abriu os olhos e viu que tinha um maior, aqueles que estavam com eles do que nós. Aí o servo disse: assim é fácil. Agora, sim, mas é exatamente isso que se chama renovar a nossa mente, é ver as coisas pela lógica de Deus. É isso que Deus quer fazer. Encontra a tua paz, encontra algo, uma palavra de Deus, algo que vai dizer, amém. Quando você está louco para dizer essa situação é impossível, o Deus está dizendo, você tem que achar Deus na equação e dizer o que Deus pensa. Deus pensa está nas Escrituras, essa é a razão porque você tem que ler as Escrituras. O que Deus... Não há nada impossível, então você não pode dizer que essa situação é impossível se Deus disse que não há nada impossível. E a nossa função, e aí na prática mesmo, nós precisamos começar a repensar, porque aquilo que nós estamos falando está destruindo a nossa própria vida. Não importa o que você está vendo. O que é o assunto principal nas Escrituras? É a confiança em Deus. Deus diz: eu jamais vou te deixar. Mas você está dizendo assim: Deus, eu sinto que tu me abandonou. É isso? Eu sinto que tu me abandonou nessa hora. E Deus diz: eu jamais vou te deixar. Essa é a nossa parte de dizer assim. Repensa o que tu ia dizer. Deus, eu vou refazer a minha fala. Seria possível que essa situação, como a Bíblia diz, todas as situações cooperam para o bem, eu estou batendo cabeça, reclamando de Deus, e na verdade essa situação vai cooperar para o meu bem? Nós precisamos parar e pensar um pouco e não sermos automáticos, dizer sempre Deus é ruim. E nós somos treinados a isso. Se tiver algum problema na face da terra, a culpa é de Deus, depois é a culpa dos cristãos, depois é a culpa dos líderes do cristianismo, dos pastores. Essa é a realidade, meu irmão. O mundo foi treinado a isso. Amém? Esses crentes, tudo aí, conservadores, estão estragando a vida das pessoas. Pastores, tudo. É isso.
Essa é a realidade. Então você tem que refazer tudo. Mas não é isso que Deus diz. Amém? O que Deus diz nas Escrituras é assim, que tem óleo que desce da barba de Arão, vem descendo lá de cima para baixo, sobre a estrutura que Deus criou. Ali ordena bênção e vida para sempre. Então o que acontece? Você assim, eu jamais vou questionar Deus, primeiro. Jamais vou falar da igreja de Cristo Jesus e jamais vou falar de líderes. Essa é a tua parte. Isso se chama exercitar a tua confiança em Deus. Amém. Por quê? Porque você quer a bênção de Deus em favor dele. Então, a nossa confiança, irmão, ela é prática, vai resultar na nossa voz. Então, quando você se vê falando mal, amém, da igreja, você não está confiando em Deus. Amém. Você tem que parar um pouquinho e dizer assim, eu não vou falar sobre esse assunto, eu tenho um problema a resolver. Amém. Se alguma solução vai vir de Deus, amém? Através da sua igreja e através daqueles que Deus levantou, amém? Porque a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida nessa hora, diante dos principados e potestades, através da igreja. Então, eu não vou falar, amém? Que a solução vai vir da igreja, amém? Então você percebe que o nosso vocabulário, nós estamos analisando errado, nós estamos agindo como os discípulos fizeram. Jesus, quando estava na cruz, meu irmão, quando Jesus estava na cruz, olha o que ele disse. O pessoal estava crucificando, cuspindo nele, batendo nele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Sofrendo ao extremo, um dos ladrões debochando dele. Os religiosos da época indicando ele, desce da cruz se tu é. Extrema situação. Olha o que ele diz. Pai, perdoa-lhes. Por que ele foi capaz de perdoar? Pela frase seguinte, eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a correta leitura, por mais dolorido que seja o impacto, Jesus estava enxergando pela ótica de Deus, eles não sabem o que estão fazendo. O perdão que você vai estender para as pessoas é você chegar à conclusão, amém, eles não sabem o que estão fazendo, eles estão cegos. Amém. E aí você consegue. Estevão estava sendo apedrejado, Deus não impute esse pecado. Como você faz isso? Só se você enxerga a situação com outros olhos. Só quando os teus olhos são abertos para ver que mais são ao teu lado. Você só consegue viver essa realidade se você tiver um encontro com Deus. E é exatamente isso que aconteceu nessa semana, antes de Cristo e depois de Cristo. Meu irmão, o nosso comportamento tem que ser diferente antes de Cristo do depois de Cristo. Amém? Porque Cristo vem, Ele revela o coração de Deus, fé entra no nosso coração, os nossos olhos são abertos, você tem que agir diferente. Aí é a nossa escolha. Amém? Amém? Esse é o antes e depois. Então que o Senhor renove em nosso coração, nesses dias, nessa semana, de novo essa realidade, Jesus veio a nós, amém? E Ele é a solução. E nesse momento, tudo isso que você está aprendendo é que você encontre de novo a realidade que Jesus Cristo, a cruz é o centro de todas as coisas. Amém. A cruz e o que aconteceu há 2000 anos atrás no Calvário é suficiente para você olhar para a cruz e achar a tua paz de novo. Cristo veio para resolver os problemas da humanidade. E Ele não poupou seu próprio Filho, Ele tem solução para tudo. Eu creio nesse Deus. Amém? A partir daí o que acontece? Por causa do Calvário, teus olhos são abertos e você pode lidar com problemas diferentes. Antes de Cristo, os nossos olhos estão cegos, a gente não consegue enxergar. Amém? Então, a minha simples palavra nessa manhã, quando Jesus entra em cena na nossa vida, tudo muda. Então, nós precisamos andar mais perto dele, amém? Nos voltar, encontrar a nossa paz. E a minha sugestão para os irmãos é, no pior situação que você esteja, encontre a tua paz. O que é encontrar a paz? Encontre algo
que vai acalmar o teu coração. Vai acalmar a tua ansiedade, o teu estresse, a tua preocupação. E só isso, onde o medo, o estresse, a ansiedade é um jugo, é um fardo, eles nos afundam. Encontrar a paz é a palavra. Deus entra nessa situação e vai falar uma palavra de Deus, um versículo, uma frase. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Uma frase que Deus falar para você reposiciona uma parte no quebra-cabeça que faz você dizer assim, ó, a situação é complicada, mas essa informação me faz saber o seguinte: Deus está no controle. Fé entra no teu coração e você diz assim: eu vou continuar, eu ganhei combustível para confiar em Deus para mais não sei quantos dias. De repente mais uma semana, eu confio em Deus, Deus está no controle. E meu irmão, nós vivemos nessa realidade de fé em fé. Quando não tem fé e confiança no nosso coração, tem estresse, ansiedade, medo, preocupação, nós afundamos, nós perdemos a noção e nós tentamos nos debater e o resultado disso vai sair da nossa boca algo que nós vamos, é uma autocomiseração, uma autoprofecia que nós estamos dando tiro no pé daí, que é tudo que o inimigo quer. Ele bate, faz, engana e faz ao ponto de você apertar você e você dizer assim, é complicado esse negócio, né? Cristianismo, meu, que difícil esse negócio. A gente tenta, e nada dá certo, é impressionante. Ou até parece que Deus nos abandonou, até parece que eu acho que eu sou um patinho feio nesse troço, acho que Deus não me ama, de repente Deus tem escolhidos, de repente é aquele texto. E aí, o pior é que você começa a andar com pessoas que vão lhe dar versículos. Mas nem todos são escolhidos. Poucos são chamados, poucos escolhidos. Pessoas que não têm capacidade, nem a graça, nem o comando de Deus para interpretar a Escritura, começam a jogar Escrituras em cima de você. E quando você dá base bíblica para o teu caos, o inimigo fez um prato cheio. Conversas, sugestões. Ora por mim, meu irmão. Mas qual é o teu problema? Quando você tem que falar titim por titim que você está com problema, a pessoa não vai orar, ela quer saber o que você está passando. As pessoas têm uma fome de saber a última. E aí, sem querer numa conversa, vai dizer assim, nem sabe, estou orando pela irmã lá, ela está com problema no casamento. Deus abomina essas coisas. Porque as pessoas estão espalhando os problemas de todo mundo em nome de oração, círculo de oração. Deus abomina esse tipo de coisa. Alguém abriu o coração para ti e disse assim, eu estou problema no meu casamento, ora por mim. Aquele assunto não é teu, é dele. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser espalhar, ele espalha. Você não tem direito, só porque ele falou com você não tem direito de passar adiante para ninguém. Isso se chama fofoca, más conversações, sabe? E o inimigo acha o máximo. Ele promove isso. Em nome do amor, da comunhão, vamos orar juntos, vamos ter comunhão. Essa é a razão, meu irmão, porque muita da comunhão na igreja, ela é um dano enorme. Vamos sentar junto, tomar um chá. Chá das mulheres? Ok. Vamos fazer o chá das mulheres. E nós vamos saber, todo mundo vai saber de tudo que está acontecendo. Nós só falamos das pessoas. Eu queria ver um chá de mulheres que falasse do reino de Deus. E não falasse de nenhuma pessoa na vida de ninguém. Falasse assim, o que Deus está falando contigo? Eu estou crendo que Deus está me movendo nessa direção. Nós estamos orando pelo governo, orando pelas pessoas. É isso. Amém. Porque nós estamos falando coisas. Mas eles são amigos, é para ele orar. Sim, para ele orar. Amém? Tem certos assuntos que surgem certas vezes que me dão um calafrio. Amém? Na maioria das nossas conversas, nós estamos falando das pessoas, do que as pessoas estão fazendo, e a outras, lá o que ela está fazendo, pois ela saiu daqui, está fazendo assim. A maioria das coisas. E nós não estamos percebendo que nós estamos afundando e dando munição para o inimigo. Aquela pessoa nem sabia do que estava acontecendo, agora ela ficou sabendo. Quem te disse? A irmã que está compartilhando. Ok. Bênção.
Essa é a razão, meu irmão, que a minha boca fica fechada. Amém. Amém. Falar da vida de alguém. Amém. Você se prepara para Deus. Amém. Deus vai chamar a conta. Amém. Se prepara. Você viu aquela foto? Você viu? Amém. Eu não vi nada. A única coisa que eu vejo é o seguinte. E o Espírito Santo vai falar no teu coração. Aquela pessoa está precisando de oração. Orar por ela. Não é meu assunto, não é meu problema. O meu problema, a minha responsabilidade única é orar e amar as pessoas. No momento que você espalha um problema, você está jogando lenha e piorando um problema. Amém. Isso aqui não estava na minha pregação, mas eu achei que veio bem. Amém. O que nós precisamos é encontrar de novo, em qualquer situação, nós precisamos encontrar a nossa paz, encontrar Deus na vida. Precisamos encontrar Deus. E desse lugar de paz, você diz assim, amém. Você vai dizer agora com olhos abertos, você reformula a tua frase e diz, Deus pode, Deus é capaz, amém? Jó 42. Por isso que eu acho interessante para mim, quando o povo de Israel está no meio do caos, e Jesus vem montado num burrico, a reação é, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa voz, essa leitura perfeita, amém? Ó Senhor, salva-nos. Palmeiras, você saúda Deus. Essa mesma multidão diz, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Amém? E é interessante como nós somos que nem essa multidão. Nós falamos coisas, nós discernimos o que Deus está fazendo com perfeito, e você proclama. Mas no ato seguinte nós podemos estar errando e fazendo. Pedro fez isso. A minha palavra para os irmãos é importante nós estarmos atentos e andarmos na presença de Deus, porque nós comemos do que nós estamos falando. Então é como eu disse, eu me vi olhando uma situação e dizendo assim, Deus, eu preciso achar uma perspectiva redentora nessa situação. Eu preciso achar, é como os discípulos tivessem, o barco está afundando, o vento está soprando, a água está enchendo, as ondas estão crescendo, e eu estou nessa situação, e Jesus está dormindo no barco. Eu preciso, o lógico meu seria dizer, nós estamos, amém, o último abandona, amém, amaldiçoa a Deus e morre, amém, é o que Jó foi instruído pela companheira dele, as más conversações. Esses são os conselhos que nós ouvimos. Larga Deus, amém, larga Deus. Aí você analisa a situação, vê Deus dormindo, e aí você diz assim, encontra a tua paz nessa situação. Onde Jesus está? Ele está dormindo. Se ele está dormindo, amém, não pode sair da minha boca, porque o que eu falar agora, eu vou colher. E meus irmãos, tem duas coisas sobre pecado, sobre consequência. Tem coisas que a gente semeia, a gente colhe, tem coisas que a gente sofre e lida pelo preço, pelas escolhas que a gente faz por Deus. Amém. Mas nós precisamos ser mais sérios com o que sai da nossa boca. Se o que sai da minha boca vai definir a minha saída dessa situação, eu vou pensar com um pouco mais de cuidado. O que eu vou falar, o que eu vou ouvir. E se eu puder dizer isso, meu irmão, é só dar um passo atrás, repensa e aí fala. Pensa antes de falar.
formula o que tu vai dizer. Aí você olha e diz assim, Deus seja louvado por essas ondas. Que seja que você vai. Você vai aprender, você vai começar assim, você vai aprender. Você não pode falar nada que signifique tua separação de Deus e tua morte e destruição. Porque Ele veio trazer vida e transformação. Sempre tem uma solução redentora, sempre tem algo que vai ter solução gloriosa e você vai estar num outro lugar. Sempre tem. O que você precisa olhar nessa situação é se a pessoa que está no comando é a tua mente. Essa é a renovação da mente, para que você seja capaz de escolher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você está ali e diz assim, Deus, eu estou sofrendo, a onda está crescendo, eu estou na pressão, abre a tua boca e morre. É o que ele diz. Olha a pressão da mulher de Jó. Amaldiçoa Deus e morre. E ele diz assim, eu não vou fechar, eu não vou pecar com os meus lábios. Ele vai dizer assim, você está sentindo a pressão da situação. E aí você fala assim, eu não sei o que fazer. Aí sabe o que você faz? Você faz um altar e louva a Deus. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és justo e sei que Tu és maravilhoso. É isso. E aí o que vai acontecer? Mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa. Que em qualquer resultado que tenha, você passou no teste. E você pode ouvir de Deus. Agora eu sei que Tu me temes e crês em mim. Porque num teste desse, você segurou e você falou algo. E aí Deus vai dizer assim, eu vou te dar uma ajustada agora, eu vou te ensinar algumas coisas. Quando acontecer isso, opera assim. E aí, é assim que nós vamos. É sério o que sai dessa boca, meu irmão. Amém? Pessoas que creem em Deus falam coisas de fé. E elas procuram só ouvir coisas que edificam e agradam a Deus. Amém? Jó, eu estava em Jó, né? Estava indo para Jó. Para a gente ir concluindo. Jó 42. Você lembra esses tantos versículos de pressão? Jó é um dos grandes testes. Pressão, 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 pressão. Aí ele se junta, 3 amigos vêm consolar ele. Eles ficam 7 dias sem falar nada. Tal a dor que era, eles não sabiam o que falar. Então veja bem. O Jó estava no caos. Amigos vêm, eles ficam 7 dias mudos, só para estar do lado, que é uma grande coisa, meus irmãos. Se você tem alguém sofrendo, e você vê que a pessoa está com problema, às vezes, não fala nada, só te coloca do lado. Seria a maior solução para muitos dos problemas, teriam evitado um monte de problemas. Ela fica do lado, diz assim, eu estou aqui do teu lado, a sofrer junto. Amém. E a nossa mania e ímpeto de dizer coisas, de falar coisas e mexer nas coisas. Amém. No muito falar não falta transgressão, diz a Bíblia. Aí você se coloca. Eles aguentaram 7 dias, ao ponto de Jó botando para fora, porque eu não queria ter morrido, eu queria nem ter nascido. Né? E ele foi. Amém. Tentando se ater na justiça dele, de cuidar do coração dele diante de Deus, não errar ao mesmo tempo, dizer assim, eu não devia ter nascido, porque se é isso que eu vou ter, eu preferia não ter nascido. E foi indo, até que os 3 não aguentaram mais, e saíram, não, porque tu se acha maior, que tu é isso, que tu é aquilo. E já assim, o que vocês pensam que são? Vocês estão aí de longe, quero ver aqui, experimento que eu estou experimentando, aí vocês falam o que estão falando, vocês estão falando assim, não sei o que, tará. E essa era a conversa, né? Aí Deus entrou em cena e disse, Jó, deixa eu acabar com essa baderna aqui. Jó, dá uma olhada. Ele começou a fazer o Jó olhar diferente. E é isso, meu irmão, isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. A palavra de Deus tem isso. Você está no meio de uma situação, você começa a abrir a Bíblia, parece que você enxerga solução. Algo acontece, fé entra no teu coração e você começa a enxergar que por mais difícil seja, você parece lá dentro do teu coração, esperança começa a vir dentro de você. Uma das primeiras coisas que acontece quando Deus está presente é que você tem esperança de novo.
Aí vai ter uma solução. Amém? Que você diz, eu comecei a ter esperança de novo. Não sei de onde, mas Deus, amém, eu começo a olhar o que Deus fez. Aí, e o que acontece? As mentiras, as fortalezas, tudo que o inimigo montou e sentou em cima, e tudo, meu irmão, que você apoia a tua vida em cima, que não é de Deus, os demônios têm toda liberdade de se alojar ali. Então é um trabalho de redenção mesmo, onde você entra em cena e você insiste em dizer assim, não, eu e a minha casa, nós vamos andar com Deus, nós vamos fazer o que Deus pede, e você vai, e Deus começa a falar com Jó, mostrando coisas, e parece que algo acontece dentro do Jó. O problema não mudou nada, mas a perspectiva sobre o problema mudou. E, meu irmão, essa é a minha fala hoje, que é o que eu creio que Deus... Às vezes, mesmo, o que Deus quer fazer é tocar no teu coração, ao ponto de você enxergar diferente o que você acha que é o pior do caos e não é o pior do caos. Você enxergar diferente, ter uma perspectiva diferente de como você está lendo esse problema que você está lidando. Que se você lê errado isso que você está lendo, você vai querer dizer assim, por causa disso, a solução é essa. E você pode até estar certo, que esse problema, a solução é essa, só que você diagnosticou errado o problema. Porque você está sob pressão, você está sobre, influência, conselho. A Bíblia diz que a única base de referência para lidar com esses momentos é o conhecimento de Deus. Fortalezas, sofismas, enganos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, o que acontece? Todos os conselhos que você ouve, todas as palavras que te dão, tudo que você vê, a maneira, você tem que estar olhando como Deus olha, porque se Deus não está olhando desse jeito, amém. Quantas vezes nós dizemos assim, Deus me abandonou mesmo? Amém. Todo mundo está prosperando, fiquei eu para trás, amém. Eu só carrego problema na vida. Mas Deus não pensa isso de ti. Deus não pensa isso de ti. Deus chega e diz assim, eu é que sei, vocês estão achando que sabem, eu é que sei o que eu penso de vocês. Então o que acontece? Mas Deus não pode entrar na tua cabeça e pensa assim, você tem que escolher. Você tem que olhar e dizer, eu sei, ou seja, o que acontece? Quando você começa nessa situação e alguém prega o Evangelho e Deus entra em cena, você vê Jesus na cruz de novo e mostra o amor dele e ele diz, eu sei, eu conheço o teu deitar, o teu sentar, eu conheço, antes que você tenha um problema, eu sei eles, eu sei quantos cabelos tem na tua cabeça, antes que você fale uma coisa, eu já sei o que vai sair, quando lá no ventre da tua mãe tu foste formado, ele sabe tudo, e ele diz assim, eu te amo e eu tenho um plano para a tua vida. Em algum momento da tua vida você vai ter que acreditar em Deus, e você vai ter que falar isso, você vai ter que falar, Deus me ama, Ele tem um plano para a minha vida. Tudo o que o inimigo fez na minha vida é se aproveitar, mas eu sei em quem eu creio. Eu sei agora. Amém? Tem que sair da tua boca isso. Eu não posso falar para você. Isso é o significado de encontrar a tua paz. Acha o teu coração, achei paz no meu coração. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Amém? Não é nada o que está acontecendo ao meu redor que me vai definir. Eu sei quem eu sou. Então, quando Jesus diz, eu tenho falado muitas coisas, e meu irmão, Jesus tem falado muitas coisas conosco. Você não é novo na fé. Você tem ouvido coisas. E o inimigo tenta competir com essas vozes, largando um monte de lixo, mas você tem ouvido a voz de Deus no teu coração. E o que nós fazemos é, encontra a tua paz de novo, porque nesse momento onde Cristo entra, você vai ter sempre a perspectiva, antes de Cristo e depois de Cristo.
Antes de Cristo, nós estávamos condenados à morte e destruição, não tem solução para nada. Cristo veio, nós temos um novo caminho. Amém? Um novo caminho se abriu. Amém? Tudo é possível agora. Amém? E essa mensagem tem que estar sempre quando você estiver lidando com problemas que não têm solução e são limitados. Você tem que achar Deus naquela solução, o Deus que diz, antes eu sei que não tinha solução, mas Deus me ama e Ele está presente. Tu és bem-vindo nesse lugar. Amém? Jó disse assim, bem sei que tudo podes. Ele teve que falar isso. Amém. Tudo que ele estava falando das situações que ele estava vivendo, depois que ele enxergou Deus, ele teve que falar, mudar a frase dele. Aí ele diz assim, me arrependo de tudo que eu falei. O que ele diz? Olha só. Tudo que eu falei dessa ação, Deus, eu pensei, seriamente, eu estava pensando, quase falei, dizendo assim, Deus, tu me largou de mão nessa hora, né? Porque está tão forte. Eu pensei nisso, me desculpa, Deus, porque eu sei que tu pode todas as coisas. Isso se chama arrependimento. Isso se chama encontro com Deus, onde você reformula e diz assim, Senhor, me perdoa, porque eu quase falei uma bobagem aqui. Senhor, eu tenho tanta coisa. Prova do teu amor, história de como tu já fez. Senhor, mais uma vez, tu vais ser fiel. E eu declaro que tu és fiel. E como eu declaro que tu és fiel? Pela minha confiança de novo. Eu creio em ti e eu vou confiar em ti de novo, que tu és entrar em cena. Amém? E aí ele diz assim, me arrependo, não devia, falei bobagem. Falei coisa que eu não tinha conhecimento. Me arrependo. Ele diz, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus para a nossa vida pode ser frustrado. Amém. Mas você precisa dizer isso. Você precisa falar isso. Nós precisamos, amém, parar de falar, de fofocar, falar dos outros, falar da vida, falar dos problemas e falar a palavra de Deus profética e anunciar de manhã, de tarde, de noite. Deus pode todas as coisas. Meu irmão, não importa, só porque você ficou sabendo de uma informação, viu uma informação e detectou um problema, não significa que você precisa falar dele. Porque cada vez que você identifica um problema e fala, você está aumentando ele. E você está espalhando ele para alguém mais que não precisava. Deixa ele quieto. Resolve você. Então nós somos assim, nós estamos olhando coisas, nós estamos vendo o caos, nós estamos vendo problemas, nós estamos vendo coisas que nos entristecem, coisas, e nós não vamos falar disso, nós vamos falar, eu sei em quem eu creio, amém? Nós vamos falar do Evangelho, nós vamos pregar o que Deus tinha, nós somos arautos do Rei, nós somos um povo profético, nós somos Deus. Deus tem um plano glorioso nessa hora, nós vamos orar, nós vamos louvar a Deus, mas nós não vamos falar dos pepinos, principalmente dos outros. Círculo de oração, corrente de oração, encontro de não sei o quê. Amém? Você lembra a história do Salmo 73? O que o Salmo 73 diz? Eu olhei para o lado, comecei a analisar o mundo, ele diz assim, eu fui indo, até que eu entrei na presença de Deus e refiz a minha visão. E aí o que acontece? Ele pôde falar, é assim, e aí a voz dele mudou, porque ele enxergou diferente. Deus nos ajude nessa hora, amém? Nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós comemoramos o Deus que veio no mundo resolver um problema insolúvel da humanidade. Ele veio e morreu por nós. Amém? E por causa do derramamento de sangue, por causa da obra gloriosa do Calvário, por causa do amor dele glorioso por nós que não segurou nada. Agora você pode, em qualquer situação, encontrar Jesus naquela situação e dizer assim, era impossível sem Deus, mas com Deus, amém, agora tudo é possível.